Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Malta, e no vídeo de hoje trago-vos então um Q&A apenas sobre Solved e Unsolved, portanto estou muito entusiasmada. O que é que isto significa? Significa que no vídeo de hoje eu vou responder às vossas questões, às vossas teorias sobre casos que eu já falei aqui no canal. Acho que pode ser mesmo muito interessante e por isso o vosso feedback, como é óbvio, é muito importante, porque este é o primeiro vídeo dentro deste género que eu estou a fazer e acho que é interessante porquê? Porque muitas vezes pode-me falhar algum pormenor em algum vídeo que eu já tenha falado de algum caso, ou então vocês sintam mesmo a necessidade de partilhar alguma teoria que não partilharam na altura nos comentários e que eu não tenha visto, ou que gostavam de saber mesmo a minha opinião, e portanto acho que é uma ótima ideia. Portanto, vamos ver como corre este primeiro vídeo e se vocês gostarem eu vou começar a trazer mais. Eu deixei-vos então uma caixinha no Instagram para vocês me mandarem, enfim, tudo aquilo que vocês quisessem dizer sobre casos que eu já falei, e na verdade houve imensa gente que sugeriu casos, pronto, não era esse o objetivo, mas obrigada na mesma, vou tê-los em consideração para vídeos futuros. Mas o objetivo é então ler as vossas questões relativamente a casos que já falei. Inclusive há aqui pessoas que me mandaram mesmo mensagem e é um conselho que eu vos deixo para vídeos futuros, caso a gente volte a repetir este tipo de vídeo, que é, se vocês tiverem uma opinião muito longa ou assim, não queiram estar a escrever na caixa de texto, podem me enviar mensagem porque eu guardo sempre tudo, portanto é isso. Vamos então começar pela pergunta que foi mais feita neste Q&A, que muito honestamente eu já estava à espera que acontecesse, ainda assim vocês surpreenderam porque realmente foi... Enfim, foi muita gente a perguntar a mesma coisa, que foi, portanto, já há novidades sobre o caso da Darlie Routier? Acho mesmo que ela é inocente. Beijocas. Beijinhos. Então, esta foi aquela pergunta mais feita neste Q&A, foi sobre o caso da Darlie Routier, e a pergunta era sempre esta, que era, já há novidades sobre o caso da Darlie Routier? Não só para este vídeo, como também eu estou constantemente a receber comentários ou mensagens sobre o caso da Darlie, e infelizmente, malta, ainda não existem novidades. Eu disse-vos no vídeo que caso viessem existir novidades que eu vos deixava a par disso, mas realmente ainda não surgiu absolutamente nada. As últimas notícias que eu vi sobre o caso da Darlie foi de que existia um blogger na América que falava sobre true crime e que ele basicamente foi até ao tribunal para pedir todos os arquivos do caso da Darlie Routier, porque ele realmente acredita que ela é inocente e que ele consegue ajudar a provar isso. Portanto, essa é a última novidade que existe. Outras notícias que eu vi sobre o caso da Darlie foi que, lá está, que ainda é desconhecida, portanto, o ADN daquela impressão digital que eu vos tinha falado. Portanto, eles ainda não fizeram essa análise, ou se estão a fazer, ainda não saíram os resultados, e acho importante dizer que, imaginem, normalmente estas coisas demoram sempre algum tempo, portanto, em parte eu não estou surpreendida pelo facto de não existirem grandes novidades, porque eles disseram que eles iam fazer essa análise em fevereiro de 2020, se não me engano. Nós neste momento estamos em maio, não é? Sim, estamos em maio, e ainda não existem resultados, mas acho isso perfeitamente normal, porque normalmente as coisas demoram imenso tempo. Mas pronto, basicamente é isso, não existe grandes desenvolvimentos dentro do caso da Darlie. A próxima pergunta é, qual foi o caso que mais te tocou e por que motivo? Esta também foi uma pergunta muito feita neste Q&A e, muito honestamente, eu... tenho vários casos que me tocaram, como é óbvio, aliás, com tantos casos que eu já vos trouxe para o canal, mais aqueles que eu conheço que ainda não falei no canal, vocês claro que percebem que eu conheço muitos casos e que todos eles são horríveis, não é? Mas eu admito que um dos casos assim mais recentes que eu falei que realmente me tocou muito foi o caso do Chris Watts. Eu acho esse caso simplesmente horrível. Para mim, o facto de um pai ter feito o que fez às suas filhas e à sua mulher é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum na minha cabeça, sabem? Portanto, tudo o que é assim casos que envolvem crianças e que normalmente os pais estão envolvidos, eu fico sempre muito chateada, muito revoltada e não consigo perceber como é que uma coisa dessas pode acontecer. Um caso também que posso dizer é o caso do Gabriel Fernandes, também é um caso que me revolta imenso exatamente por esse motivo, percebem? Para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Meu Deus, já estou aqui a trocar-me toda. Ficarias surpreendida se do nada a Madeleine McCann aparecesse morta? Sinceramente eu não ficaria surpreendida, porque eu faço parte daquele grupo de pessoas que acredita que a Madeleine McCann infelizmente não está viva e, enfim, mesmo no vídeo que eu fiz sobre esse caso eu partilhei essa minha opinião. Ficaria surpreendida por haver alguma novidade, isso eu ficaria sem dúvida alguma. Agora, se fosse essa
o tipo de notícia, sinceramente não ficaria muito surpreendida. Outra pergunta também muito feita, que não tem propriamente a ver com um caso em específico, mas que eu vou responder porque já vi que existe uma certa curiosidade, é então onde fazes as pesquisas para falares / aprofundares cada caso. Normalmente eu vejo muitos documentários, vejo principalmente no YouTube, que é onde existem, enfim, imensos documentários sobre diversos casos, ok? E depois, quando ganho interesse por esse caso, vou ver vários vídeos dispersos, portanto, notícias que saíram na altura. E outra coisa que eu também faço muito é ir, portanto, à barra notícias no Google, sabem? E pesquisar notícias sobre esse caso. Muitas vezes, para a preparação de vídeos, também vejo muitos artigos que existem sobre os casos, sabem? Pesquiso mesmo o caso no Google e vou vendo artigos que me vão aparecendo. Às vezes alguns posts que também me aparecem em alguns blogs, às vezes isso acontece com alguns casos, não todos, mas com alguns acontece. E no fundo é essa a pesquisa que eu faço, ok? Mas eu diria que principalmente documentários é aí que eu vou buscar grande parte da informação. E porquê? Porque também aí eu sei que a informação é fidedigna, percebem? Depende também do tipo de documentário, como é óbvio, mas normalmente quando existem documentários em que os próprios investigadores que estiveram envolvidos falam sobre o caso e tudo mais, para mim é de confiança e portanto é aí que eu vou buscar grande parte da minha informação. Agora, eu sei que grande parte das pessoas que também veem os meus vídeos têm alguma dificuldade em ver documentários sem legendas, portanto é isso, se calhar é por isso que sentem que não encontram tanta informação, mas enfim, para quem não se importa com o inglês sem legendas, aconselho-vos muito a procurarem mesmo no YouTube. Normalmente por lá vocês encontram todo o tipo de conteúdo sobre um caso em específico. Agora temos aqui uma opinião sobre o caso da Amy Bradley e a pessoa diz então: no caso da Amy Bradley, eu acho que o rapaz do bar esteve envolvido no desaparecimento, assim como a tripulação. Acredito mesmo que ela tenha sido vendida para tráfico e pela altura em que decidiram tirar todos do navio, ela já nem devia estar na ilha. O que é mesmo triste, porque se alguém tivesse agido mais rápido, a Amy poderia estar bem. Com estes anos todos, os pais ainda não fazem a mínima do que aconteceu. É triste. E isto pode ser uma teoria um pouco maluca, mas acho que o detetive que eles contrataram podia estar de qualquer modo envolvido devido às pistas falsas que deu. Ok, esta opinião é um bocado longa, mas bora lá então analisar com mais pormenor. O caso Amy Bradley foi o segundo episódio de Unsolved, caso vocês não se recordem, eu vou deixar aí a lista de reprodução de Unsolved para vocês verem se ainda não viram. A Amy Bradley foi, portanto, uma rapariga que desapareceu num cruzeiro que fez com a sua família. Ela simplesmente desapareceu no momento em que estavam todos dentro do cruzeiro ao fim de uma noite, portanto ela foi para o seu quarto e na manhã seguinte ninguém sabia onde é que ela estava. Pronto, no fundo foi isto que aconteceu. E muito honestamente eu concordo com esta teoria de que o rapaz do bar estava envolvido, porque basicamente ela envolveu-se com esse homem, ou esteve a dançar com ele e tudo mais, e eu achei aquilo tudo um bocado suspeito. Portanto, sim, eu concordo com esta teoria. Na minha opinião pessoal, eu acho mesmo que esse homem tivesse envolvido em alguma rede de tráfico e que tivesse visto uma oportunidade quando conheceu a Amy e tivesse de alguma forma conseguido tirá-la do navio e entregá-la a quem teria de entregar ou raptar, seja o que for. Até porque apareceram algumas fotos, para quem não conhece o caso, apareceram algumas fotografias de uma mulher que estava claramente numa rede muito estranha e estava com uma roupa toda muito estranha e não estava com um ar nada feliz e nada saudável, e realmente essa foto é muito parecida com a Amy, portanto desconfia-se que fosse realmente a Amy. Relativamente à opinião de que o detetive também estaria envolvido, essa opinião eu já não concordo, ok? Para mim não faz sentido absolutamente nenhum, porque não existe qualquer tipo de prova, qualquer tipo de ligação que mostrasse que esse homem poderia estar envolvido. O facto de ele ter dado pistas falsas, a única coisa que me diz a mim é que esse homem se aproveitou daquela família, ponto. Porque o que acontece em muitos destes casos de desaparecimentos é que as famílias, como é óbvio, estão muito frágeis, não é? E normalmente existe sempre alguém que se tenta aproveitar disso, e normalmente estas famílias são tão desesperadas para encontrar a pessoa que desapareceu que normalmente vão na cantiga do bandido, sabem? E existe sempre alguém que se aproveita disso e, portanto, no caso da Amy Bradley, acho muito honestamente que foi isso que aconteceu. Se pudesses ter a resolução de apenas um Unsolved, qual seria? Para mim, todos os casos que eu já falei aqui no canal de Unsolved e mesmo aqueles que eu nunca falei no canal, eu gostaria muito que todos eles se resolvessem, todos eles tivessem um closure. Acho que todos merecem isso, não é?
mas eu confesso que assim dos casos que eu já falei, que eu tenho mesmo muita curiosidade para saber o que aconteceu, seria por exemplo o caso do Timothy Peterson. Não sei se vocês viram esse caso, também já falei há muito tempo aqui no canal, mas é daqueles casos que eu não consigo atingir o que aconteceu, muito honestamente não consigo. The Boy in the Box, Timothy Peterson, eu adorava saber o que aconteceu, muito honestamente, porque é daqueles mistérios que não dá mesmo para entender. Poderias fazer um vídeo com os updates dos casos que já falaste e que tiveram novidades. Por acaso é engraçado dizerem isto, porque eu já pensei nisto, aliás, recentemente estava a pensar nisto, porque de facto existem alguns casos que já tiveram alguns envolvimentos, não muitos, mas alguns já tiveram, portanto acho que seria muito interessante fazer esse vídeo. Digam-me se vocês gostariam de ver ou não, e se era algo que vocês gostariam que eu fizesse mais recorrentemente aqui no canal. Acho que poderia ser muito interessante. Quero saber a tua opinião sobre o facto da Gypsy e o namorado estarem presos. Concordas ou achas que a pena é injusta? É assim, eu acho que o caso da Gypsy e da Didi é um caso bastante complicado nesse sentido de injustiça e não sei mais o quê, porque de facto, para mim, isto é a minha opinião pessoal, como é óbvio, não é? Eu vejo a Gypsy também como uma vítima, ok? E mesmo o namorado dela, ele também não era uma pessoa propriamente saudável, não é? Ele tinha alguns problemas de saúde, portanto também acho que ao fim e ao cabo fico com pena dele, estão a entender o que eu estou a querer dizer, por terem feito o que fizeram, por terem tomado as decisões que tomaram. No entanto, eles não deixaram de cometer um crime, ok? E isso do ponto de vista legal, não é? Do ponto de vista de justiça, do sistema de justiça, eles merecem estar presos, como é óbvio, não é? Portanto, sim, eu acho que eles deveriam estar presos, como é óbvio. No entanto, relativamente ao tempo de pena, claro que eu não acho, na minha opinião, eu não acho que eles devam ter o mesmo tempo de pena de, por exemplo, sei lá, um serial killer ou de alguém que realmente tenha morto a mãe intencionalmente só porque sim, estão a entender? Porque, como é óbvio, em todos os casos, o background é mesmo muito importante. Todas as coisas que acontecem ao longo do caso, desde o início, vão influenciar a sentença, como é óbvio, e portanto, sim, nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que eu não concordei foi com a pena do namorado da Gypsy, porque eu sinto que eles não tiveram muito em consideração o facto de ele ser uma pessoa com problemas e acho isso um bocado injusto, estão a ver? Mas pronto, mas esta é assim a minha opinião. Acho que apesar de tudo têm de pagar, não é, pelo crime que cometeram, porque houve um crime que foi cometido. A Karla Homolka devia estar presa, assim como o Paul. O que ela fez é horrendo. Eu concordo, tipo, a 100%, ok? Karla Homolka, para quem não conhece, é uma serial killer. O caso é mais conhecido como The Barbie and Ken Killers. Eu já falei aqui no canal, como é óbvio, né? Por isso é que também estamos aqui a falar neste vídeo. E a Karla Homolka é capaz não, eu tenho quase certeza daquilo que eu vou dizer, pelo menos com base nas notícias que eu vejo, é que a Karla Homolka é a mulher mais odiada do Canadá pelo que ela fez e pelo facto de estar livre. Portanto, sim, eu concordo, eu acho que a Karla Homolka devia estar presa como o Paul, sem dúvida alguma. No entanto, ela foi mais esperta, conseguiu fazer o acordo e pronto, malta, é o que é. Infelizmente é assim. Eu não concordo, mas pronto, o sistema permite este tipo de coisas, portanto é isso. No caso da Maddie McCann, eu acho que foi um dos amigos do casal a levá-la e a vendê-la. É uma teoria bastante interessante. Eu pessoalmente não acredito muito que isso tenha acontecido, tendo em conta a teoria que eu tenho, né? Como é óbvio. Tendo em conta a teoria que eu tenho, eu acho que os amigos poderão estar envolvidos sim, no sentido de terem ajudado os McCann a encobrir todo o caso. No entanto, não acredito muito que um dos amigos tivesse vendido a Maddie, apesar de eu admitir que eu acho os amigos dos McCann um bocado estranhos e um bocado suspeitos, sem dúvida alguma, mas daí a eles estarem envolvidos no rapto, no desaparecimento da Madeleine McCann, eu sinceramente não acredito muito, porque não existe nada que nos indique isso, na minha opinião. Sobre a Maddie, muitas mensagens sobre a Maddie. Os pais mataram acidentalmente e enterraram numa igreja e a polícia não pôde ir lá ver. Esta é capaz de ser a teoria que está mais próxima da minha. Eu concordo com isto. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que a Madeleine
morreu acidentalmente. Eu não acredito que os pais dela tivessem morto a Madeleine de propósito, isso eu não acredito mesmo. E aliás, eu já vi aqui outras mensagens que dizem a mesma coisa. Há aqui muita gente a falar sobre o caso da Madeleine e que também concordam com o facto dela ter sido ter morrido com comprimidos e tudo mais, e muito honestamente eu concordo com essa teoria. E sim, eu acho bastante possível que isso tenha acontecido, que ela tenha sido enterrada na igreja, porque na altura foi uma coisa que se falou muito, mas pronto, mais uma vez não existem provas, não é? Mas eu também estou mais virada para essa teoria. Sobre o caso do Gabriel Fernandes, sabias que depois de terminarem os julgamentos houve outro menino da mesma zona que também morreu por abusos? Sim, eu sabia, inclusive eu falei sobre isso no vídeo, que foi portanto o Noah e o Anthony. Foram dois casos que aconteceram logo após o julgamento do Gabriel Fernandes e foram também duas crianças que estavam na mesma zona, principalmente o caso do Anthony. Era um caso tipo extremamente igual ao caso do Gabriel Fernandes, o que é completamente assustador e infelizmente sim, isso aconteceu. Inclusive eu até disse no vídeo, porque também disseram isso no documentário, foi que eles registaram após o julgamento do Gabriel Fernandes pelo menos 150 casos semelhantes. Portanto, é isso. Infelizmente é uma realidade e na altura até dei a minha opinião sobre isso no vídeo, que infelizmente é algo que acontece muito e o que não falta por aí são casos de crianças que são diariamente abusadas pelas suas famílias e que ninguém mexe uma palha para as ajudar. Porque infelizmente existem muitos destes casos que são conhecidos por pessoas que realmente podem ajudar e que podem fazer alguma coisa em relação a isso, e muitas vezes essas pessoas optam por ignorar, o que é simplesmente triste. E se os pais do menino da caixa morreram tornando-o um outcast e por isso ninguém o procurou? Acho que é bastante possível, acho que é uma teoria que faz sentido. Aliás, este caso do The Boy in the Box, sinceramente, é daqueles casos em que pode existir tantas teorias, porque infelizmente existe pouca informação, mas sim, eu concordo bastante com esta teoria, porque não, acho que faz sentido, pode realmente isso ter acontecido. Olá, Joana, achei a minha opinião um pouco longa e decidi mandar assim. Caso de Kathleen Peterson. Eu acho que o Michael teve alguma coisa a ver com a morte dela, visto que um caso semelhante já tinha acontecido. Acho demasiada coincidência o mesmo acontecimento serem duas pessoas relacionadas bastante próximas à mesma pessoa. O que achas do caso? O vídeo que eu fiz sobre este caso foi um vídeo dividido em duas partes, portanto foi um vídeo que eu falei com bastante pormenor sobre este caso, eu falei mesmo com muitos detalhes e eu concordo, eu acho que o Michael é mais do que culpado, muito honestamente, e aliás, o próprio documentário Staircase eu acho que está muito para o lado dele, sabem? E eu na altura, foi o meu primeiro contacto com este caso, foi o documentário da Netflix, de Staircase, até que eu comecei a ver mais documentários para além desse, e aí eu comecei a ver que existia muita coisa que tinha sido ocultada, tipo provas, evidências que existiram que mostravam que ele não era assim tão inocente quanto isso, tocando neste ponto que esta pessoa está aqui a dizer sobre ter havido outro caso também muito semelhante. Eu concordo, acho realmente muito, muito estranho o facto de ter existido outro caso de uma pessoa que ele conhecia, com quem estava bem, que ela também foi parar ao fundo das escadas e que também morreu dessa forma. Portanto, claramente existe aqui um padrão um bocado estranho, pode ser coincidência, pode, eu pessoalmente não acredito que tenha sido, mas pronto, é a minha opinião. Eu acho que o Michael Peterson é mais do que culpado e se vocês não viram esse vídeo, vejam, aconselho-vos mesmo muito, é um caso muito interessante e aí vocês conseguem ver tudo com mais pormenor. A minha opinião não cabia totalmente na caixinha, pois tinha palavras a mais, por isso vou tentar a minha sorte por aqui. No caso da Meredith Kercher, continuo a achar que a Amanda e o Solacito foram os culpados juntamente com o Rudy. Vi o documentário da Netflix e só me fez acreditar ainda mais nessa teoria. Para não falar que foi um caso simples para se resolver e a polícia forense italiana só complicou. Portanto, ok, então esta opinião é a opinião de que o Solacito e a Amanda são culpados, tal como o Rudy. E pronto, é assim, este é daqueles casos em que é difícil ter uma opinião totalmente certa. Estão a ver o que eu estou a querer dizer? Porque existem muitos pontos que são facilmente... Ou seja... É muito fácil dizer ela é culpada, mas também é fácil dizer que ela não é, ok? Porque uma pessoa tem que ter em consideração todas as evidências. Eu pessoalmente, ok, sei que isto é uma opinião um bocado controversa, mas eu pessoalmente
não acredito que a Amanda estivesse envolvida no assassinato da Meredith. Aliás, se vocês virem um vídeo sobre esse caso, vocês vão ver que eu apresentei praticamente todas as provas que existem, não todas, não é? Mas quase todas. E foi um vídeo também dividido em duas partes, portanto também é um grande vídeo que eu falei com bastante pormenor sobre esse caso. E devido a várias das coisas que foram analisadas nesse vídeo, eu sinceramente não acredito que ela fosse culpada. Eu acho que o Rudy sim estava envolvido até ao pescoço. Eu acho que a Amanda foi simplesmente uma pessoa fácil de culpar, apesar de eu também concordar que ela também é uma pessoa assim um bocado estranha nas entrevistas e tudo mais. Eu confesso, eu concordo com isso. Parece que ela está a esconder alguma coisa. Parece, mas ao mesmo tempo, se vocês olharem bem para as evidências, pelo menos as evidências que foram encontradas no quarto onde a Meredith foi assassinada, existem evidências de que o Rudy lá esteve. Evidências de que a Amanda esteve, nem por isso. Portanto, eu quando penso neste caso, penso muito nas evidências que foram encontradas, já para não falar também que muitas delas foram muito maltratadas pela polícia, por isso era também muito fácil acusar alguém que não tinha culpa nenhuma, sabem? Enfim, eu acho que toda a investigação foi muito mal feita, as provas foram muito maltratadas e logo aí deixa sempre um grande espaço de dúvida para quem acompanha o caso, como é óbvio, e depois se calhar a atitude da Amanda também não ajuda, portanto é isso, mas overall não concordo muito. Mas respeito, como é óbvio, malta. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me por favor nos comentários o que é que vocês acharam, se gostariam que eu trouxesse este Q&A de Solved e Unsolved mais vezes ou não. Se for não, pronto, eu fico triste. Mas respeito, lá está. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande like e de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. E trust me, malta, vai valer a pena, porque eu já tinha anunciado no meu Instagram, aqui ainda não, portanto vou dizer que na segunda, terça, quarta, quinta e sexta vamos ter episódios de Solved e Unsolved de seguida, portanto todos os dias um novo episódio. Estou muito entusiasmada, portanto vai começar no dia, deixem-me ver, começa então no dia 25, portanto, novos episódios 25, 26, 27, 28 e 29, portanto, nesse fim de semana não vai sair vídeo, não é? Porque, pronto, tivemos vídeos a semana inteira, portanto, não vou fazer vídeo durante esse fim de semana. E depois, na semana seguinte, voltamos ao horário normal, portanto, quintas e domingos, sendo que de vez em quando os vídeos de quinta falham, não é? Vocês sabem que eu trabalho e por vezes não consigo colocar vídeo à quinta-feira, mas estou a tentar fazer o meu melhor para que isso aconteça, portanto, é isso. Mas é isso, malta, um grande beijinho para vocês e vemos então amanhã aqui no canal. Beijinhos!